Hoje eu trouxe para vocês uma história muito legal. É a história de um carinha chamado Seu Lula. O Seu Lula era um cara muito legal. Seu Lula tinha os seus 40 anos, um pouquinho mais. Mas ele era muito descolado, todo mundo gostava de ter o Seu Lula por perto, porque ele era muito legal. E um dia, o pai do menino Arthur resolveu levar o Seu Lula para casa, para morar na casa deles com eles. Quando o Seu Lula chegou lá, foi uma grande festa. Todo mundo adorou o Seu Lula. Seu Lula tinha muitas histórias. Ele tinha ido para vários lugares, ele conhecia muitas coisas e ele sempre tinha algo de divertido e interessante para apresentar para aquela família. Então, quando era no café da manhã, logo o Seu Lula já estava lá, contando para o papai todas as notícias daquela manhã. Como estava o trânsito, como ia ser o clima, se precisava levar um guarda-chuva ou um casaco, o Seu Lula sempre sabia. Ele sempre estava dando palpite em tudo. O papai saía para trabalhar e Seu Lula ficava com a mamãe em casa. A mamãe ia fazer o almoço, aquele almoço delicioso. E quem é que estava lá dando palpite? O Seu Lula. Olha, isso não faz bem para a saúde. Vamos colocar mais brócolis. Vamos retirar um pouco dessa batata frita. Muita fritura faz mal para as crianças. Arthur era um menino muito esperto. Ele e sua irmã adoravam batata frita. Eles não gostaram não que o Seu Lula se meteu e disse para a mamãe fazer menos batata frita. Mas o Seu Lula queria sempre ajudar, então ele estava sempre disposto. Na hora da lição de casa, Seu Lula ajudava o Arthur. Ele estava sempre sugerindo um filme, um desenho, um passeio novo. Ele sempre tinha alguma coisa para apresentar para eles. Só que Arthur foi notando que conforme o Seu Lula ia se espalhando, conforme ele ia sendo de casa, as pessoas já não sentavam mais juntas para brincar, para conversar. Não tinha mais a mamãe lendo historinhas no livro. Por quê? Porque o Seu Lula contava as melhores histórias, Quando o papai não tinha o Seu Lula em casa, o que acontecia de manhã? Tomava café todo mundo junto. Agora, o papai ficava lá ouvindo as notícias com o Seu Lula e as pessoas tomavam café, cada uma fazendo uma coisa diferente. E assim foi indo, e as pessoas não se conversavam mais, não tinha mais brincadeira, na mesa era cada um fazendo uma coisa diferente, ninguém mais prestava atenção no outro, conversava com o outro, todo mundo só queria dar atenção pro Seu Lula. Às vezes chegava até a dar briga, discussão, porque a irmã do Arthur queria brincar com o Seu Lula e a mamãe queria saber uma receita nova e o pai queria saber as notícias do dia. Ai, quanta confusão! E o menino Arthur foi ficando triste, porque ele gostava muito de ter a família dele reunida juntos. Sentar no tapete da sala para brincar depois do dia de aula, do dia de trabalho, era muito legal e era muito divertido. Isso fazia o coração dele pulsar de alegria e ele ficou muito chateado com essa situação. E um dia ele criou coragem para conversar com o papai, com a mamãe e com o Seu Lula. E ele colocou todo mundo sentadinho no sofá e disse: eu tenho uma coisa importante para dizer. E ficaram todos ouvindo atentos o que o menino ia falar. Ele disse: olha, eu notei que depois que o Seu Lula veio morar aqui em casa, as coisas mudaram um pouco. Eu gosto muito de você, Seu Lula, não quero que você me leve a mal. Mas antes a gente brincava, a gente conversava, a gente fazia muitas coisas juntos. E agora que você veio morar aqui, a gente não faz mais essas coisas. Todo mundo quer fazer várias coisas com você.
mas ninguém mais fica um com o outro. E o seu Lula foi ficando triste com aquilo, porque ele não queria isso. Então seu Lula pediu para falar. E quando o seu Lula falou, ele disse assim: gente, eu vim aqui com a maior das boas intenções. Quando me criaram para ajudar, e é isso que eu tento fazer. Por isso eu tô sempre dando palpite aqui e ali, porque a minha função é ajudar. Mas infelizmente a humanidade não sabe aproveitar. Eles não sabem usar do jeito certo. E seu Lula disse: quando eu fui criado exatamente para ajudar. Mas hoje em dia, em alguns lugares, eu faço mais é atrapalhar. Seu Lula é o celular. Conta pra mim aí na sua casa, como que é o celular aí? As pessoas ficam brincando, conversando e fazendo as coisas umas com as outras? Ou fica cada um no seu celular e esquecem das outras pessoas? O seu Lula tá aí para ajudar e não para atrapalhar. Nunca, nenhum aparelho eletrônico pode substituir o nosso contato com o nosso papai, com a nossa mamãe, principalmente com Deus, porque tem gente que fica, no celular o tempo todo, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de brincar, não tem tempo para nada, mas para o celular tem. Então a gente tem que cuidar. O celular, ele é uma ferramenta muito importante, que ajuda muito a gente, mas a gente tem que usar ele com sabedoria. E agora eu quero saber de você qual é o site ou o aplicativo que você mais gosta quando você tem o seu tempinho com o seu Lula, quando você vai mexer no celular. Qual é o aplicativo, o site, o que você mais gosta de fazer? O joguinho? Conta pra mim. Escreve aqui nos comentários, manda pra mim lá no Instagram que eu vou dizer pra você se eu conheço ou não, se eu já acessei, se é legal, se eu gosto, tá certo? Essa história de hoje é a história do seu Lula e você conta essa história para todo mundo e não deixa o seu Lula atrapalhar a família de vocês. Ele tá aí para ajudar, hein? Ele não pode tomar o lugar do papai, da mamãe, dos irmãos e principalmente o lugar de Deus. Certo, galera? Essa é a historinha de hoje que eu tinha para contar para vocês. Um beijo grande e até a próxima!